Aqui estamos mais uma vez nos anababescos estúdios do Edifício Tijucas para um podcast muito especial, Os Gralhas. Queremos primeiro agradecer os nossos 10 mil inscritos no YouTube e mais de 156 mil seguidores no Instagram. Sigam lá, Os Gralhas _podcast. Deixa seu comentáriozinho, deixa o like, espalha para as pessoas. Se detestar, manda para os inimigos, manda para o grupinho do Zap, para tia chata, para o tiozão do pavê. Espalha a palavra. E hoje, querido compa, temos uma convidada especialíssima. Multitalentosa, multifacetada. Quando a produção agendou essa entrevista, que foi inclusive eu mesmo, eu pensei com os meus botões. Eu não tenho roupa para ir nesse evento. Eu trouxe uma camiseta nova. Não, mas você tinha que estar de fraque aqui. Porque a nossa convidada é especialíssima hoje. A gente recebeu pessoas bacanas aqui até agora. Só as celebridades. Mas hoje nós nos superamos. Por favor, você que é a nossa voz de veludo aqui do nosso podcast. Aqui recebemos com muita honra e muito prazer Iria Braga. Uhul! Aê, Muchas gracias a todos, buenos días. Nossa, eu falei que eu convidado internacional. Pensando que... Ai, gente, que bom estar aqui com vocês. Obrigadíssima por esse espaço. Vamos falar muito, tô ansiosa aqui, quero... Vou te perguntar uma coisa. Quero... Iria, da onde é a origem desse nome? Iria. Então, Iria tem algumas origens, assim, umas possibilidades de origem, né? Porque a história do meu nome é muito curiosa. Posso começar? Claro. Então vamos lá. Iria. Quem me deu esse nome foi meu pai. Eu fui esperada um homem. Sabe? Porque antes a ecografia era muito cara, né? Sim. Eu fui esperada um homem. Descobria no nascimento. Barriga, não sei o quê. Aquela minha mãe tava com aquela barriga de... É um homem. E aí, vim eu. Acho que sou uma mulher. E aí, que nome que a gente vai dar? Porque eu já tinha nome de homem. Sim. Ia ser Sandro Lennon. Sandro, nossa, nome artístico já, hein? Já ia nascer um artista. Ainda bem que eu, né, nasci uma mulher pra poder... Senão a gente teria conversado com o Sandro Lennon hoje aqui. A gente ia estar rindo um pouco mais, né? Mas tá bom. Ai, dá isso, é engraçado. Bom, e aí eu nasci, minha avó queria dar o nome de Dalva, minha mãe não sabia o que fazer com o nome, e meu pai foi me registrar e veio com esse nome. E aí todo mundo olhou. Iria. Enfim, Iria. Iria? Não, Iria. Iria. Enfim, e aí depois ele contou que era de uma criança que ele conheceu, que tinha esse nome, que achava bonito. Mas, de fato, a gente não sabe por que ele deu esse nome. Mas depois, pesquisando, tem uma possibilidade de origem indígena, né? Que é a que eu mais gosto de dizer, né? Mas eu não consigo comprovar exatamente esse nome mas eu penso ali, vem do clã ali da Yara, né? Enfim, dessa... E também pode vir de Irene, que é alemão, enfim, tem toda uma... Né, português, e aí vem vindo numa cadência, que significa paz. Bonito. Mas eu acho que não tem muito a ver comigo isso. Essa é uma possibilidade, não tô brincando. Você sabe que tinha, nessa época tinha muita confusão em cartório, né? Eu acho que a versão correta é um pouco diferente. Seu pai chegou no cartório e falou assim, iria ser um homem. Aí o cara iria ser Sandro Lennon. Aí ficou o Iria, né? Ficou tudo resolvido por ali mesmo, mas belíssimo. E tua mãe aceitou de boa esse nome? Aceitou de boa. E olha, tem uma coisa... é a primeira vez que isso vai estar no podcast, sim. Uau! Vou dizer. Diretamente para vocês. Vou contar aqui... Eu conto para os amigos, alguns sabem. Eu tenho o segundo nome. Iria Rosilaine Braga. Caraca. O mundo não é fácil para ninguém. Mas aí a questão... E aí tem a ver com esse contexto. Porque como meu pai colocou o primeiro nome, Iria. Ninguém nunca tinha ouvido esse nome. Porque Iria. E a minha mãe chama Rosete. Aí meu pai achou um Rosete. Achou um meio Rose termo para agradar a mãe. Exato. E minha mãe, Rose, ok. Botou o sobrenome dele, não da minha mãe, só botou para não dormir no sofá, ele botou a Rose. Sempre aprontando o meu também. Meu pai, ele tinha combinado com minha mãe de meu nome ser Marco. Olá. Ele foi pro cartório,
né? E voltou com Licurgo! Meu Deus, a minha mãe quase teve outro filho. O que aconteceu no caminho entre a sua casa e o cartório, só o teu pai sabe. Não, meu né? pai era muito fã daquele romance da trilogia do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que tem um personagem Licurgo, tem um personagem que é o Capitão Rodrigo, e o Licurgo é neto do Capitão Rodrigo. Daí ele botou meu irmão mais velho, Rodrigo, e eu fiquei com o Licurgo. Eu demorei um tempo para entender, né? O que seria o Licurgo. Depois, pesquisando, foi descobrindo a origem de um nome grego, antigo, que significa caçador de lobos, aquele que afasta o mal. Tem várias coisas interessantes. Olha. Agora, a grande dificuldade do Licurgo é o cu. As pessoas têm vergonha de falar Licurgo. Elas falam Ligurgo. Liturgo, Liburgo, Listurgo, mas com uma dificuldade para Licurgo. Hoje, quando eu vou nas oficinas para dar aula lá para as crianças, eu já falo assim, gente, vou escrever meu nome aqui e já vou ensinar vocês a falar jeitinho. Daí a pessoa, a garotada trava. Né? Eu falei, pode falar, todo mundo fala cu, pronto. Agora fala Licurgo. Vamos resolver essa situação. Mas olha, na continuidade, então, meu pai colocou o sobrenome dele, não da minha mãe, e assim ficamos. Aí ele chegou, a minha avó foi ler esse nome, a minha avó materna, Áurea, que é muito importante na minha história, na minha vida, na minha carreira, nas minhas produções, inclusive o Iria Braga Baile, para pessoas idosas, que é um projeto que eu estou executando, tem a ver com essa homenagem para ela, que ela é uma pessoa, uma figura super importante. Ela leu e falou, Iria, não conseguia falar Iria, não queria, porque era um nome meio, né? E aí, nem Roselaine, ela pegou Laine. Na minha família materna, nem minha mãe me chama de Iria. Elaine. Absolutamente ninguém da minha família materna me chama de Iria. Na minha família paterna, todo mundo me chama de Iria. E durante muito tempo, essa dualidade de nome, de persona, foi uma questão para mim. Eu fui até para Cabala para ver, para ler, para ver se eu tirava esse Roselaine, porque eu falava, Só que enfim, vendo, não. O cara falou, não, fica com esse Roselaine, porque o Iria é muito forte, o Braga. Então, muito bom. Aberto, Iria Braga, muito bom. E fica com esse Laine, não é nem Roselaine, fica com esse Laine. Que dá uma mediação aí. Que dá uma mediação. E, de fato, é verdade. É impressionante como energeticamente, como os assuntos, como as facetas, até nessa questão do descanso da arte. Né? Porque aí eu sou a Iria Braga, né? Que sou artista, multifacetada, que tem não sei o quê, mas aí eu descanso na Laine, que gosta do matinho, da florzinha, do cachorro, que é vegana, que gosta de paz, que gosta de passarinho, que passa horas olhando os animais brincando e aprende com aquilo. Sabe? Aquela coisa de sair do palco mesmo? Sim. Total, assim. E é isso. O tempo zen é o tempo Laine. É o tempo Laine. Tem um tempo Laine. É o tempo Laine. Adorei isso aí, hein? Isso aí é nome de projeto. Nome de projeto. Tempo Laine, Tempo Laine, ó. Vou até registrar aqui. E Laine também é um nome masculino, é um nome... Eu não lembro exatamente agora o significado. Mas aí eu gostei. Eu falei, fez um sentido pra mim, sabe? Aí continuou, aí estamos com a Iria Braga. E tem uma santa em Portugal, que eu estou morando, né? Moro em Lisboa atualmente. Há quase 2 anos. E tem uma santa, que é a Santa Iria. Então, bom. Teu pai não pegou do nada, então deve ter sido alguma entidade que chegou nele e deu uma... Pode ser que tenha sido por algum conta... sopro dos ventos. Pode ser, a gente nunca sabe. Mas a questão é que a história dessa santa é péssima, né? É uma história de feminicídio horrorosa. Menino. Não. É bem tensa. E, curiosamente, em Portugal, não se registra aleatoriamente. Você tem uma lista de nomes, você sabe disso? Não. Então, você tem uma lista de nomes que você pode colocar no seu filho ou sua filha. Você não pode colocar qualquer nome. Sim. Até pra Oliveira manter... 1, 2, 3, Oliveira 4, impossível lá. Não. Você não pode... Você pode... Xerox, que nem aqui no Brasil, tem essas coisas. Por exemplo. Então, você tem lá o Bruno, o Paulo... Então, você tem que manter. Mas eu percebi que não tem quase Irias. Tem até metrô com o nome da santa, tem lugares, né, Ilha de Zóia, tudo, mas não tem pessoas próprios. Que chamam Írias, ou a Iria, no caso, né, porque lá o acento é diferente. Tem muita Inês, tem outros nomes com I, mas Iria não tem tantas. Mas e a história dessa santa? Que ela foi morta, então, com um marido, um namorado, um noivo? Eu não sei se é um mito religioso, né, porque a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas é aquela história, uma freira jovem, com vontade de ter uma vida religiosa, foi assassinada por um frade, com seu corpo jogado no rio, e aí brotou não sei o quê.
que não se apaixonou. Enfim, essas coisas assim, meio Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, assim, de um drama. Assim. Mas assim, bom, o fato é que o assunto, se for verdade, é uma tragédia, né? Uma tragédia. Dá para você investigar sobre isso, hein? Porque é algo, hoje em dia, o feminicídio está aí, né? Para ser discutido e combatido e tudo. Mas é curioso, né? Vem de vários lugares. Então, meu nome sempre suscita muita coisa e sempre é um nome que vem muitas histórias, né? Quando alguém pergunta do meu nome, parece que vai fazer um download. Você devia passar essa questão da escola também, na chamada, sempre parava no teu nome, né? Sempre parava. Até porque todo mundo quer falar Iria. Iria ou Iriá. Porque a gente pode falar iria ou Iriá. Depende da onde, né? Entendi. Mas Iriá teria uma sonoridade mais indígena mesmo, né? Iriá seria um pouco mais... Mas quando você pensa em Iara, o acento está no I, Sim. como Íria, né? Não Iará. é Iará. Iará. Mas assim, também pode ter, né, gente? Porque também tem tantas maneiras de sonoridades indígenas que a gente vai, né? Pode ser que tenha, enfim. Mas é isso, eu sou Ira Braga. Se apresente, isso que a gente sou fala. Ira Braga. Se apresente, fale um pouco de você, do seu trabalho. A gente estava comentando, a gente não apresenta os convidados, porque a gente não quer bajular demais e nem bajular de menos. Então você fale de você. Bom, esta cantora que vos fala, que tem esse cabelão enorme aqui, que adoro, que também vem junto do pacote da Iria. Eu sou cantora, sou atriz, sou comunicadora, sou produtora, sou o que mais? Sou professora, já tive várias outras performances, mas no resumo todo sou uma artista brasileira que vai fazer 30 anos de carreira, vou trafegando em vários lugares, várias frentes, compondo essa artista que sempre vejo como em transformação, em ebulição, em questionamentos, em crises, em realizações. Work in progress, viu? Que a gente trabalha no teatro, você fala que eu estou sempre fazendo. É isso aí, uma construção, movimento. A minha plataforma de pensamento é o teatro. Sim. A minha plataforma de vida é o teatro. Eu sou cantora, assim, é a frente que eu mais tenho atualmente, mas eu já tive muito mais no teatro do que na música. E depois de um tempo eu fui mais indo para a música, para o teatro. Mas a minha plataforma de pensamento de vida e de estar no mundo é como atriz, é o teatro. Eu amo teatro e sinto muita falta de estar fazendo, né? Mas quando eu estou pensando, por exemplo, agora nesse projeto do Iria Braga Baile para pessoas idosas, é impressionante, assim, como as coisas, né, os elementos que o teatro vem, as intersecções, as conexões são do teatro. Sim. Da música vem outras coisas, né? Vem outras... porque é uma visão coletiva, né? Totalitária, vamos dizer assim. A minha formação também é em direção teatral. Então, assim, as ideias vêm meio prontas. Né? Você já tem a ideia do cenário junto com a luz, daí já vem uma música junto, já tem um clima, né? O Licurgo também dirige. Então, é interessante como isso completa, né, esse processo artístico de uma forma mais totalitária, vamos dizer assim. Claro que daí isso às vezes dificulta um pouco o teu diálogo com os outros profissionais e os outros artistas que estão ali colaborando contigo, né? Porque aí você acaba gerando esse embate, né? Porque você já recebe uma coisa meio pronta, assim. O artista de teatro, ele tem um estofo, né? A gente vem com uma bagagem grande, né? Então, o pessoal fala assim, ser ator, porque a pessoa está muito voltada à questão, o público em geral fala de ser ator de televisão, né? É diferente do ator de teatro, né? Completamente. Porque o ator de teatro, ele tem uma formação, independente se é acadêmico ou não, mas ele tem um estudo, tem um progresso, é um ator que vai ver muitos colegas no teatro, vê muita peça, lê muito livro, ouve muita música, né? Então a gente tem um processo, exatamente, discutir arte, discutir o processo criativo, né? Como é que é para você o teu processo criativo? Como é que funciona? Então eu vejo assim, as coisas elas são muito atravessadas. Eu não consigo ver uma coisa muito puritana, né? Sim. Aquilo brilha, já vira uma coisa, já iridesce. Bateu ali, puf. E é isso, vem uma conexão, tô pensando num show. Já começa a vir a ideia do figurino, do cenário, daquela posição, de como eu quero, dos sentimentos, das emoções, de como eu quero comunicar aquilo, do que eu não quero comunicar. E vou mergulhando, assim, né? Tem esse processo de mergulhar. Eu acho que o trabalho
os dois se complementam para mim, né? Eu falo que a minha plataforma é o teatro, mas a música, ela tem um lugar muito solitário, que eu gosto muito desse lugar. Você é compositora também? Eu componho, mas eu não digo que eu sou compositora. Entendi. Aí tem questões aí, né, no meio da história. Mas já vamos falar sobre isso. Sim. Mas, por exemplo, esse processo da solidão, né, que a música traz, e você labutar para né, estudar uma música, a sua voz, a sua identidade, o teu timbre, ou as possibilidades que você pode fazer, esse experimento, né, solitário, você ficar estudando notas, e ficar estudando instrumento, e ficar estudando harmonia, e ficar estudando... Isso me preenche muito a minha necessidade de preenchimento mesmo, de conteúdos, enfim, de atravessa aqui a melodia, a palavra, o texto, né, as possibilidades textuais, enfim, que daí também é um pouquinho pro teatro, mas tem essa solidão, né, de ficar horas com o teu instrumento. Isso é artesania, né? Um processo artesanal, né? Ficar horas com o seu instrumento, né? Isso é uma coisa que o músico não consegue tocar, a cantora não consegue fazer, né? A musicista, se não ficar horas ali. Sim. E o teatro tem uma coisa muito coletiva, Sim. que se dá muito na coletividade, muito na relação. Mesmo que seja monólogo, né? Mesmo que seja monólogo. A música também se dá numa relação, mas são relações diferentes. Sim. Então, elas acabam cruzando e o meu processo parte muito disso, né? Dessa necessidade de solidão profunda e depois de compartilhar. E às vezes na música eu sinto uma dificuldade, às vezes, desse compartilhamento, sabe? Dessa amplificação das ideias, né? Desse estado de presença que o palco traz, como teatro, Sim. que é muito diferente de como você se coloca na música. Às vezes na música você busca algo muito estético. Sim. Né? Uma questão estética, por exemplo, e pronto, e resolveu, né? Eu quero fazer uma música concretista, sei lá, ponto. Mas você não vai mergulhar com a mesma intensidade de uma atriz se você tivesse um texto concretista para dizer. Você não vai usar teu corpo, a tua expressão, a tua relação, ou os teus sentimentos variados, se colocar à prova. Às vezes você começa uma música e canta com o mesmo sentimento do começo ao fim. Ai, que bonito. Homogêneo. E eu gosto dos intervalos, eu gosto da confusão, eu gosto desses lugares que atravessam e que acabam alterando a tua linha homogênea, que é muito mais humano, né? Sim. Porque a gente não é linear. Né? Então, e eu acho que é isso também que tem uma conexão muito com o público, né? O público reconhece aquilo que não é muito linear porque é mais humano, né? Enfim, então eu tento trazer para minha música esse modo de pensar, né? Então agora estou escolhendo músicas para fazer um novo trabalho, para começar a esse processo solitário, né? E começa daí também. O que eu quero dizer? A atriz. Né? Mais do que ainda o que sonoridade eu quero, ainda que eu pense isso, e quando eu penso, pensa tudo junto, eu penso, mas o que essa cantora, atriz... Essa cantriz quer dizer em 2026? Né? Com a presença, sendo uma mulher preta, né? De pele clara, que está no mundo, com várias questões, atravessadas por tantas situações, vindo do sul, né? De Curitiba, que é diferente de uma pessoa que nasce em outra região, assim como todo mundo é diferente de cada região, né? Não é melhor ou pior, mas a gente traz uma cultura que vem impressa, né? Necessidades, né? Eu lembro que uma vez, foi muito engraçado, eu estava na Espanha, né? Eu fui fazer um projeto de performance na rua, inclusive, de um projeto que a gente ganhou no MINC, e eu fui para lá, era sobre arquitetura, espacialidades urbanas e tal. E um coletivo que eu tinha aqui, que chamava Elenco de Ouro, a gente foi para lá. E eu fui uma noite ver uma jam de jazz cigano raiz, onde as pessoas tocam, cantam e dançam. E eu nunca tinha visto aquele movimento. Para mim era uma coisa assim, nossa, caramba, foi muito forte, assim, né? A intensidade, assim. Pá. E rolando aquilo tudo, de repente chega uma dançarina, assim, já com... né? Com aquele ímpeto, aquela intensidade gitana. Na hora eu falei, uau, eu acho que eu entendi porque que falam tanto que brasileira é garota de Ipanema. Claro, te deixa a crítica de lado, né? Que Sim. a gente tem várias. Mas assim, pensando nessa suavidade, às vezes, que
a cultura traz pra gente e na eleição, né, das nossas escolhas, que são às vezes inconscientes, né? Às vezes você não tem escolha consciente só, né? Sim. E eu pensei, nossa, olha ali, eu não tenho essa energia aqui não. Eu falei, talvez eu tenha. Eu acho que eu tenho um masculino muito forte, eu tenho um yang bem presente. Mas eu acho que nesse nível eu não tenho. O flamenco tem um pouco isso também, né? Que era flamenco. Sim. Eles estavam dançando aquele flamenco raiz, assim, com ritanos mesmo, fazendo uma improvisação. Eu fiz uma época de flamenco aqui em Curitiba, eu aprendi a tocar as castanholas. Eu ia para a faculdade Odonto, ia a pé para a faculdade, tocando castanhola durante o processo todo, até pegar o tal do riá, 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 piá, riá, piá, riá. E é muito intenso, né? É bonito demais, né? Mas o brasileiro tem essa intensidade também, né? A gente tem essa latinidade, né? Acho que são outros coloridos, né? Não. Eu acho que são outros coloridos. Eu acho que o flamenco, os ciganos, eles têm um trágico, né? Mas é que é um rolê ancestral também, né? Quer dizer, isso faz parte ali do cotidiano há gerações e gerações, e essa expressividade, né? Que é bem marcada. Assim, eu ia te perguntar, Ira, você estava falando dessa coisa das escolhas, a gente já conversou com outros músicos aqui, outros cantores e compositores e tal, e é sempre uma curiosidade. Como é que você elenca essas coisas? Por exemplo, você é primordialmente uma intérprete, né? Então você escolhe composições e canções de outros artistas. O que te pega mais? É a questão da sonoridade, a questão da letra, da poesia? É um mix disso? Como é que agora você falou, né? Tô escolhendo repertório. Como é que me norteia, né? Que maluquice acontece aí, né? Para você chegar ali em 10, 12 canções que façam sentido com esse tempo, espaço e com a tua, né? Com as coisas que você quer comunicar hoje em 2026. Pois é, eu também estou descobrindo. Eu acho que eu me vejo hoje como uma artista da música, não mais como uma intérprete, né? Porque eu penso em várias coisas, né, simultâneas. Eu não só, que não é só, né? Pensar em interpretar uma música, né? Às vezes me questiono isso, né? Porque eu também não sou um personagem, né? Não, quando a gente fala de interpretação e liga ao teatro, você pensa, pode ser um personagem, mas eu não sou personagem. Eu canto na primeira pessoa, né? Quando eu estou no teatro, eu posso cantar em outras pessoas, né? Mesmo que passe sempre pela gente, né? O que me norteia? Me norteia hoje pensar em músicas, em trabalhos, em sonoridades também, que eu possa ser eu mesma. Mesmo escolhendo a fala, o texto do outro, da outra, né? Onde tem a flexibilidade para que eu possa brincar e fazer do meu jeito. Que eu tenha o meu gesto musical, que eu possa me preservar e não ter que cumprir uma função daquilo, do pensamento do outro. E que eu sei que tem artistas que gostam desse lugar e tem compositores também que gostam de preservar a sua ideia rítmica, melódica, né, de intenção. Mas para mim é muito importante que eu consiga expressar algo do meu jeito mesmo, da minha maneira, da forma que eu penso e vivo. Porque a gente leva muito tempo para se desenvolver, para saber quem a gente é. E a gente não sabe nunca também, porque está sempre em transformação. É um processo. E aí tem alguns momentos que você diz, minha voz é assim, né? Eu estudei muito, estudo ainda muita voz, né? Agora mesmo estou fazendo uma pós-graduação em pedagogia vocal, porque sou professora também, então fico muito atenta a tudo isso quando dou aulas, né? Para não tirar a liberdade e a sonoridade que já é da pessoa, né? Para não colocá-la numa caixinha ideal do que seria aquela expressão. Um registro pré-esperado, né? Ainda que tenha pessoas que queiram isso por uma questão mercadológica. Do mercado, exato, porque a liberdade não é algo que está linkado ao vendável, né? Infelizmente, né? E a arte me fascinou, e que foi o único lugar que eu me vi desde sempre existindo, por causa dessa possibilidade, que é a possibilidade de ser eu mesma, de estar sempre trabalhando esse autoconhecimento para entrar mais dentro de mim, e não como uma coisa egóica, mas como uma coisa genuína, para que eu não ficasse nesse espelhamento das tendências. E eu acho que essa também sempre foi uma questão, né? Porque
sempre briguei muito com isso, né? Dizer, não, eu quero fazer assim. Ah, mas a tua música, o teu primeiro disco tem uma música lá que tem 6 minutos, não dá pra tocar na rádio. Eu disse, pois então, que pena. Né? Ah, mas aí você tem que fazer, mas aí você tem que... Pois então, é uma luta ser a gente mesmo, Sim. né? Manter a sua identidade, né? E tá atento à sua identidade, que também não pode petrificar. Sim, não pode engessar. Tu vai continuar desenvolvendo e essa curiosidade, esse desejo, né? Então, como que a gente transforma isso em música, né? Eu vou escolhendo, eu vou ouvindo os textos, né? Tem coisa que me atrai mais pela possibilidade musical ou melódica. Tem vários recortes, né? Mas quando tem, por exemplo, eu não canto só músicas que têm palavras. Eu canto músicas que têm sonoridades, né? Então, aquilo tem que fazer sentido dentro da minha história, né? Tem que fazer sentido pra mim. Não pode ser uma escolha só... Ah, isso aqui talvez a galera vai gostar. Sim. A galera vai gostar a partir do momento que ela sentir que eu também gosto, Sim. né? Que eu faço isso com verdade. Com verdade, exatamente. Né? Com sentido, assim. Acho que eu tô muito linkada a uma escola, assim, mais intensa da arte, sabe? Com essa coisa que... eu sou uma escorpiana, bem escorpiana. Assim, Águas profundas. águas profundas, com ascendente em peixes. Águas turbulentas. E isso me atrai, né? Então, me atrai fazer coisas profundas. Talvez por isso que eu não faça tantos CDs, tantos shows. Para mim é um compromisso sério comigo mesma. E é sempre um mergulho mais profundo mesmo, né? Algo que não seja superficial, ele tem a ver com a tua... E vamos entender o profundo também sobre vários aspectos, porque a alegria também pode ser muito profunda. Sim, claro. Porque às vezes quando a gente fala profundo, já parece que é uma coisa densa. Sempre porque uma coisa densa, meu Deus do céu. nostálgica, melancólica, isso. deprimida. Não. É que nem angústia, né? Angústia é uma palavra que pode ser super positiva. Tô angustiado por uma coisa boa. Exato. Né? A gente vai distorcendo e distorcendo mesmo, subvertendo os sentidos de algumas palavras em português, que elas vão ficando numa caixa que não necessariamente seja, né? Duas coisas, Iri. A gente tem uma tradição ancestral aqui, que você já recebeu o spoiler, por isso que a gente está tentando te enrolar aqui, para justamente você não ter muito esse tempo. Mas você vai ter que gralhar alguém ou alguma coisa, alguma situação, daqui a pouco. Okay. A gente vai falar do baile. Vamos. Né? Porque até a gente tá aí sim se preparando para comprar uma roupa para ir direitinho. Mas eu tenho uma curiosidade, assim, eu lembro que um tempo atrás eu via você na TV. Sim. Né? Você foi apresentadora durante um bom tempo. Eu olhava e falei, olha, aquela moça lá da TV e tal. Até hoje. Até hoje. Né? Eu já saí da TV faz um tempo e até hoje as pessoas me olham como a ficou comunicadora. Muito associado, assim, né? Eu lembrava, acho que a gente não tinha se conhecido assim pessoalmente antes, embora eu estava falando com o Lucas, a gente já teve em alguns lugares simultaneamente, mas a gente não tinha trocado ideia. Pode ser, porque Curitiba começa com cu, né? Pequenininha. É uma tradição e a gente da área artística acaba sempre se trombando. Mas a minha curiosidade é essa, assim, como é que... Porque a gente aqui nós somos pessoas ligadas às artes, mas nós somos duas gralhas só, a gente não tem o menor profissionalismo nisso. Está gralhando. Tudo que a gente fala aqui é tudo menor bobagem. Contexto. Mas no teu caso é diferente, né? A gente sempre viu uma apresentação muito, muito profissional, muito bem feita. Como é que era essa experiência, assim, de estar ali com pessoas, às vezes, colegas seus de trabalho, né? Sim. Uma curiosidade minha sobre isso. É curioso, né? Ainda ontem falava sobre isso, sobre essa ideia da sobrevivência na música, né? Na música, na arte, de uma forma geral. Pela minha personalidade, talvez hiper curiosa, que pela vontade de viver da arte, na arte, para a arte e para mim também. Né? Não tenho, assim, também só romantismos com a arte, não. Tenho muitas críticas. Estou sempre ali nos dois lados. Eu fui abrindo muitos caminhos simultâneos, né? A música estava ali, mas o teatro também. E aí eu estudava os dois. Aí daqui a pouco eu estava dando aula. E daqui a pouco eu, podia modelar. E daqui a pouco eu tirava foto. E uma época eu era super garota propaganda de comercial. E aí uma época eu viajava um montão. Nossa, vocês devem ter visto a minha cara já em várias, porque vocês devem achar que era eu que fazia. Sabe, muitos comerciais e muito não sei o quê.
E o audiovisual se aproximando. E eu, assim, comecei a ser mestre de cerimônias. Depois não sei o quê. Depois, porque eu gosto de falar pra caramba, né? Eu adoro falar. Eu compreendo muitas coisas por falar. Inclusive, comecei a fazer terapia muito cedo. Muito cedo. E nunca mais parei. Porque acho que, né, quando a gente fala... Verbalizar, né? A gente vai se encontrando. Sim, os vai caminhos. desatando os nós, né? Falar e ouvir, né? Sim. São duas coisas muito importantes. E a gente vai ouvindo a nossa sonoridade também. Sim. Que é como a gente vai juntando todo o nosso conteúdo para transformar em frases, palavras, sentidos, né? Reverberações e tal. Então, o audiovisual foi chegando na minha vida, né? Eu fui cada vez mais e a câmera, não sei porquê, eu me dou muito bem com ela. Me dou muito bem com ela, nunca tive muitos problemas, assim, de expressividade e tudo. Claro, né? A câmera sempre assusta a gente, porque é um lugar, né? Tipo o estúdio, assim, opa, agora eu tô no estúdio, agora eu vou gravar. Então, agora tá valendo, agora é valendo, não é mais ensaio. E isso aqui vai ficar gravado. Então, o que eu vou dizer? Né? E aí as coisas foram se juntando. E eu, de alguma forma, depois... Né, rapidinho, né? Eu já chego lá. Eu me formei atriz, paralelamente estudava música, estudei no Colégio Estadual do Paraná como atriz, né? Me formei. Ali é ótimo o curso. Até hoje. Maravilhoso. Muito bem recomendado. Foi uma mudança de vida muito grande, assim, né? Imagina, eu não tinha acesso à cultura, à arte, dessa maneira que a gente vê hoje, né? E aí, quando eu cheguei ali, minha cabeça explodiu para o mundo, né? Eu já vinha com muitas questões, mas sou de uma família super simples, humilde, que não tem, né, todo aquele embasamento cultural. Foi um caminho das pedras mesmo, assim. Eu sou bem aquela que fez a curva entortar. A artista da família. Eu fiz a curva entortar, não eu fui entortei. E aí, enfim, depois eu fiz Belas Artes, né? Me formei em licenciatura em música. Depois eu sempre fiz muito curso, estudei muitas coisas de música, fui me aprofundando, e sempre teatro, e sempre isso, daqui a pouco fazendo preparação vocal para o teatro, daqui a pouco isso, mas sempre modelando, fazendo, né, fotos e não sei o que, comercial. E, de repente, o audiovisual foi chegando, e as coisas estavam muito juntas. E como eu sempre prestigiei muito as artes, de modo geral, em Curitiba, porque me interessam, né, e conheço muita gente, da música, do teatro, das artes visuais, da fotografia, do cinema, enfim. E também sempre viajei bastante, né? Sempre que dava um jeito, vou viajar não sei para onde, quero conhecer isso, vou fazer um tour não sei aonde, vou dar um jeito de aprovar um projeto para ir, né? Vou para fazer uma gira na Argentina, né? Como fiz, agora vou para o Chile. Então vamos cantar nos Estados Unidos, vamos ver como é que faz lá na Holanda. Essa curiosidade, né? Também, que a gente está falando de culturas, né? Que é uma coisa que a gente também sai do nosso eixo e se transforma, começa a virar uma cidadã do mundo, né? Atravessada por muitas coisas. E aí chegou um determinado dia que eu recebi um telefonema para fazer um teste. Porque eu não era jornalista, né? Eu era uma artista que conhecia muitas pessoas, que tinha muito conhecimento sobre as pessoas, sobre as coisas, né? Muito é uma palavra bem... Tinha boa oratória. Né? Sim, assim, se né? expressava bem. Exato. E não eles não queriam uma coisa engessada também como jornalista naquele período. Estavam buscando alguém que tivesse se lido e que pudesse comunicar com as pessoas de uma forma mais... não também no nível que as pessoas não tivessem conteúdo, que fosse... mas também não no nível que erudito, onde ninguém entendesse nada. E que pudesse fazer o link com o artista e fazer a transfusão para o público. E eu acho que deu certo. Aí eu passei num teste, né? Porque eu fui trabalhar na TV Paraná Educativa, que as pessoas tinham algumas maneiras de estarem ali, por estatutárias, ou indicação. E aí eu fiz um teste para entrar e fiquei 5 anos na TV, né? Muitas transformações, então foi uma experiência muito grande para mim, muito assim, muito forte, foi intenso, porque era todo dia. Todo dia, não. E aí a gente... era ao vivo, né? Teve várias fases, mas basicamente ao vivo. Mas começou gravado, porque a gente também não tinha um estúdio, depois começou a ter estúdio, aí foi gravar fora, foi gravar dentro, ia gravar não sei o quê. Só que eu achei que eu ia só apresentar o programa. Cheguei lá, só não, que tinha bastante coisa. Né? Não, de repente eu estava assim, fazendo pauta. Na primeira semana eu estava na rua fazendo
gravando o áudio, escrevendo o texto, e tendo que colocar lá as laudas, e tendo que não sei o quê, e tendo que gravar. Olá, não sei o quê, né? E a minha sorte é que eu já tinha também uma vida como fazendo jingle, locutora, e como é que a gente vai usar a nossa voz para ter mais dinheiro? Porque viver de arte a gente sabe como é que é. As frentes já estavam abertas, vamos descobrir quais mais a gente pode abrir. Peraí, o que mais que eu posso fazer? Macramê, costura, sei lá, fazer um figurino, fazer uma luz, uma iluminação. Desde que o cenário eu faço também. Não, pera, gente, eu vou fazer um curso de audiovisual. Agora de áudio. Eu tô fazendo um curso de áudio pra ver, peraí, você é grávida, tira o grave do bumbo! Assim, né? Você quer viver de arte, não nasceu herdeira. Sim. Tem que... Vai ter que entender o que você tá falando, né? Claro. No mínimo. E, enfim, e aí... Quando chegou esse momento, era como se eu já tivesse muitas experiências também com todas as produções dos shows, dos meus solos que eu fiz, do disco que eu gravei, dos 300 coros, grupos que eu participei. Eu tinha muita bala na agulha para perguntar para as pessoas e conversar com elas, né? E tinha muito assunto, né? Isso é muito bom. Tinha muito assunto e, além de tudo... E conhecimento do assunto. E buscava também... conectar com a contemporaneidade, né? E eu acho que, assim, com todas as críticas que eu tinha ao governo vigente naquele momento, eu nunca fui tirada do ar, né? Os artistas tinham uma possibilidade de expressão muito grande. Eu também fazia com que as pessoas entendessem que isso que eram críticas, que eram diálogos, conversas, questionamentos necessários, né? Sim. E não que fosse uma coisa de, então a gente vai... Não é isso, porque... Então, além de tudo, as pessoas mostravam ali as suas artes, falavam, a gente tinha entrevista, tinha as matérias, e a coisa foi modulando, cada período que ia, modulava. E foi incrível, porque imagina, pela Parabólica ia para América Latina toda. Como era o nome do programa na época, professor? Os jovens saberem onde é que é. Era da TV Paraná Educativa e chamava É Cultura. É Cultura. E depois mudou, porque daí enfim, teve várias mudanças na TV, então eu assumi depois como editora-chefe de um projeto, que daí era semanal, que já não era mais diário, que era o Palco. Palco, eu sei que você só pensa. Olha só. Mas esse projeto, então, era onde aí eu ia mais profundamente em um artista. Aí a gente, né, debruçava, fazia desde o começo ao fim, né? Desde de gestar essa ideia de como que a gente ia... Todo o processo. Captar, tudo, assim, né? Até a finalização, até a roteirização, até colocar as músicas, musicar, né? E aí, isso pra mim foi uma coisa incrível. Até editar, né? Aí eu ficava lá horas editando, até 6 da manhã editando aquele negócio. Então, assim, muitos processos, né? Pra entender o que eu tava realmente fazendo. Mas veja, eu entrei lá sem nenhuma vontade de ser jornalista. Eu era uma apresentadora. E quando saí do outro lado, com muitas experiências ali também, eu nunca tive um trabalho que não fosse arte, né? Exceto fui garçonete do Dom Max, que eu levava o meu pandeiro para tocar. Tava fazendo arte lá também. Não, jamais. E então foi um momento em que eu tinha um contrato de trabalho, né? E que eu trabalhava todos os dias e tinha um largo tempo lá dentro. Então, assim, tive muitas questões muito ruins, né? Porque trabalhar dentro de uma instituição que tem um viés político tem muitas questões, personalidades, pessoas difíceis às vezes, né? Para dialogar. Eu sempre me posicionei, né? Sobre as questões, todas que me são pertinentes como uma mulher, enfim, todas as questões que também acho importante serem discutidas, e trazia isso para dentro do projeto, do É Cultura. E, enfim, consegui fazer essa mescla, e eu acho que isso foi realmente uma mudança, assim, sabe? Uma mudança no meu jeito de ver a arte, inclusive, né? Porque aí eu entendia como artista, mas estava agora entendendo como... Sim, produtora. Como à frente e atrás dos bastidores. Né? E o que eu gostava muito, assim, era quando as pessoas de um outro estado, de um outro lugar, ou uma pessoa muito simples, que tinha zero contato com arte, que tinha zero, e falava, nossa, eu vejo teu programa e eu adorei aquela entrevista que você fez com aquela pessoa. E aí eu ia ver quem que era. Era uma mulher trans. Era uma pessoa que estava falando disso, inclusive. Estava falando sobre a arte dela, né? Sobre trazendo essas causas para dentro da arte, da literatura dela.
eu adorei como você falou com aquela mulher que estava trabalhando. O que era? Era uma escritora que estava falando, fez um livro falando das mulheres presidiárias, né? E sobre essa relação. Que imagina pra mim, quando que eu ia saber dessas coisas? Então, eu fui abastecida de muito conteúdo. Sim. Todos os momentos. Eu era pauta, selecionando pauta, eu era não sei o quê, eu era editando, eu era vendo, eu era entrevistando, né? Então, e as pessoas me encontrando. Então, assim, foi um... E é muito legal quando você está ali trabalhando com arte, pela arte, tem esse reconhecimento no sentido de você, que a gente estava falando essa questão do entretenimento, não ser entretenimento, ser alguma coisa que está lá mais a fundo, né? Eu trabalhei, fiz também um programa lá no Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio, na época era Nós da Escola. Eu apresentava um programa sobre problemas nas escolas. Olha que interessante. Cara, era muito legal também quando chegava, porque na época acho que eu fazia malhação, uma coisa, então me reconheci muito por causa da malhação. Mas para mim, o que era muito legal, quando o professor via assim, eu vi aquele programa que você falou sobre isso, aquilo, achei maravilhoso, não sei o que. Eu falei, cara, é muito bom quando você é reconhecido por algo a mais, né? Exato. Você colocar a sua arte a favor disso, desse crescimento, né? E eu acho que, desculpa, eu acho que os artistas também se viam assim um pouco não, bastante, compreendidos por uma artista. Sim. Como, É isso porque que eu eu sabia... Você fazia a ponte, Porque né? quando você vai dar uma entrevista com todo respeito e carinho aos jornalistas, Claro. obviamente, mas muitas vezes essa fruição não rola, né? Não. Agora, quando você está com alguém ali que conhece ou não, mas Que é você do sabe riscado, que né? que é do meu métier, tudo flui de uma forma mais natural. Você pode usar determinados termos que a pessoa vai entender, você pode combinar como é que essa coisa vai caminhar para que chegue lá no público de uma Exato. maneira correta, né? Porque a gente tem essa dificuldade. Quando você pega alguém leigo sobre determinado assunto, né? A gente já passou por isso aqui, né, compa? Assim, nos oferecem, às vezes, umas pautas. Você fala, cara, a gente não sabe falar sobre isso. Não adianta, a gente vai ter que, pelo menos no início, trocar ideia com os nossos. Quadrado. Claro. Saca? Porque a gente tem essa proximidade com a coisa toda e tá há muito tempo na estrada também. Mas é um mega diferencial quando você vai para qualquer veículo e você encontra uma pessoa, né? Antigamente a gente tinha até esse jornalista cultural, né? Os jornais aqui tinham uma pessoa, lembro de alguns com bons profissionais que eram baratos. Falou, cara, quando é tal pessoa que vai me ligar, que a gente mandou o release e a gente vai trocar uma ideia, eu sei que isso vai resultar numa matéria boa e que vai chegar lá nas pessoas. Mas muitas vezes era o contrário, né? Às vezes você pegava lá o cara que estava começando, você pegava o estagiário, cara, tipo, não entendia lhufas do que você estava falando. E isso interfere diretamente em como o teu produto vai interessar para o público que está na ponta desse rolê, né? Então, assim, eu acompanhava sempre, porque era um rolê na hora do almoço, eu falava, cara, que, né, era legal, assim, porque era dois artistas, ou vários artistas trocando ideia e você com essa propriedade. Então, eu falei, ó, quando eu identifiquei, eu linkei o nome para a pessoa, falei, eu vou perguntar isso para aquela moça lá. E uma coisa, e você? Eu fiquei sabendo que você não queria falar sobre Portugal, mas eu queria saber como é que é. Você está uma temporada lá, tá indo e vindo, como é que é isso? Não, eu não quero falar sobre Portugal, sobre aquelas obviedades que todo mundo vai me perguntar, coisas que eu não vou saber dizer. Não, eu queria saber desse diferencial da cultura aqui no Claro. Brasil, fazer a arte e cultura aqui e fazer lá, como é que seria? Você diz arte brasileira. Isso, como é que é para você? Isso. Okay. Então, dentro do que eu estou fazendo, dentro das minhas especificidades, né? Porque, imagina, muitas possibilidades, né? Todas as possibilidades. Eu estou há quase 2 anos lá, né? Então, é curioso porque eu nunca pensei na minha vida em morar em Portugal. De fato, nunca foi um pensamento assim. Mas eu estou muito feliz, assim, gosto da experiência, porque também já viajei muito, já morei em vários lugares. E tenho cada vez mais me apaixonado, assim, né? Antes eu não era tão apaixonada, assim, tipo, tem coisas estranhas. Mas tem aquela coisa até você entender também culturalmente como que as coisas funcionam. A lógica local. Conhecer as regras do jogo, né? E tem uma coisa que cada vez mais eu tenho pensado, assim, quando você vai na casa de alguém, né? Tem as regras da casa da pessoa, né? Às vezes, calma, tem um outro lado aqui que a gente tem que falar, que a gente vai deixar isso aqui. Mas quando a gente muda de país, eu acho que a gente tá meio viciado. O brasileiro tem muito esse vício, às vezes, porque a gente é muito diferente em termos de nós latinos, de uma forma geral.
temos uma maneira diferente de lidar com as coisas que é mais para fora, que é mais vibrante, que é mais, enfim, mais inocente Extrovertido. às vezes, sabe? Né? A gente tem um pouco mais de alegria, às vezes a gente ri mais de bobeiras, né? A gente consegue... E aí você vai para um outro país e você tá chegando na casa de alguém diferente. E aí você estranha muito tudo aquilo e pensa que é contra você. Eu lembro da primeira vez que eu fui para a França e eu pensava, gente, as pessoas são muito grossas, meu Deus, as pessoas são muito estúpidas. Né? Eu lembro que eu estava almoçando assim com o pessoal e ele falou assim, eu falei, eu tenho muita vontade de morar na França, mas você vem fazer o que aqui daí? E eu pensei, gente... Tá eu tenho muito a oferecer para vocês que não sabem. Não, juro, eu fiquei ofendidíssima. Eu falei isso pra vários, meu Deus, que pessoas... Na mesa da comida, na frente de todo mundo. Eles falaram pra mim, o que eu vou fazer? Eu pensei, eu vou viver. Eu pensei, já tava chorando. Hoje em dia eu penso, nossa, tadinha dela, né? É uma pergunta normal, afinal de contas, o que você vem fazer aqui? Quais são as suas pretensões? Seus... A gente é que é meio assim, deixa a vida me levar, né? Sim. Mas é cultural, não tá certo nem errado, né? E aí a gente tem esse impacto, né? Nossa, as pessoas são muito grossas, meu Deus, são muito diretas, meu Deus, são muito não sei o quê, eu falei que uma coisa engraçada em Portugal é que eu posso ser grossa, que aqui seria grossa, e ser normal. Ser tido como normal. Não deixa de ser uma vantagem, em certas situações. Porque tem uma coisa mais reta, assim, né? Sim. Então, essa coisa cultural... A famosa lógica portuguesa. Lógico, e para mim, antes eu lia dessa maneira. Agora, já passado um tempo, onde eu já convivo com muitas pessoas portuguesas, alunos portugueses, produtores portugueses, enfim, cultura portuguesa, já entendi qualquer lógica, né? Mas é claro, sou uma mulher brasileira, então é óbvio que às vezes fica, opa. E ao mesmo tempo também me surpreendo com coisas que eu penso, nossa... Lá a gente age de outro jeito, age meio na ponta do pé, não é assim não. Né? Então você vai vendo tudo isso. As diferenças, eu acho que é isso. Então, eu tô lá, né, como fazendo música, cantando, dando aulas, né, trabalhando em algumas escolas de música, numa sociedade musical, no estúdio também de um querido amigo que também conheci, que se chama Diogo Pinto, que também trabalha com muitas pessoas muito reconhecidas, grandes cantores de Portugal, né, grandes nomes que eu nunca ouvi falar daqui. E olha que eu sou uma pessoa curiosa. Mas eu nunca tinha ouvido falar, especialmente sobre o pop mais contemporâneo, né, sobre coisas assim que a gente tem que meia dúzia, quiçá meia dúzia, de nomes de artistas, né? Acho que o que chega mais para nós é a literatura, né, portuguesa. Né? Mas, de modo geral, a música... O que a gente sabe de música portuguesa? O que vocês sabem de música portuguesa? Nomes, quero nomes. Eu lembro do Madrideus, que é mais antigo. E lembro de um cara que eu vi um show aqui no Guaíra, se não me engano, cara, que era muito legal, que era o Pedro Abrunhosa. Ah, sim, ele é famoso. E eu consegui ver... Mas assim, é isso, não passa muito disso, sabe? Aí tinha umas bandas engraçadas. Eu tinha um programa de rádio, uma época, web rádio, programa pseudo-humorístico, trágico e fatídico. E aí eu ficava pesquisando sons estranhíssimos, assim, lá sei lá, da Noruega, da Finlândia, do Burkina Faso. Uau. E aí tinha uma época que eu botava umas bandas portuguesas que eram... Pô, eu não vou lembrar o nome, cara. Não vou lembrar, mas tem mais de uma. Que estilo era? Não, era meio de... Meu rolê sempre foi com rock and roll, assim. Não imagina rock and roll. O Roberto Leal. O Roberto Leal é um dos mais famosos. E era muito... Cara, tinha uns sons muito legais. Só que daí é maluco, porque acaba se tornando engraçado de alguma forma, do jeito que a gente está acostumado a ouvir. Né? Pelos termos, pela diferença do não só do sotaque, mas dos termos mesmo, fonética, do português, né? E tal. E então a gente usava isso meio como galhofa em alguns momentos, saca? Claro. Mas tinha umas bandas bem legais. Depois eu vou dar uma pesquisada onde é que tá isso. Mas assim, os que eu lembro de cara são esses, né? Que, tipo, o rolê do Fado, do Madrideus, que era, na nossa época lá dos anos 90, era, né? A Teresa Salgueiro era uma deusa, assim, né, cara? Todo mundo adorava aquela mulher. E o Pedro Abrunhosa, que eu vi um show dele aqui. Mas é isso, não passa muito disso, né? O desconhecimento nosso, na verdade, né? E é curioso isso. Eu falei, claro que a gente faz umas brincadeiras, né, nas bromas. Bromas é uma palavra em espanhol, tô falando português. Na broma, hacemos broma com isto porque nos parece, né, que até falei também com uma aluna, falei, para nós
brasileiros, o português de Portugal me parece muito antigo. De Sim. fato é, né? Então, é um jeito que parece que Mas é falava arcaico, minha né? tataravó. Da época das escrevelas. E aí fica, né? Porque é mesmo, né? Então, assim, tem situações que você fala, nossa, jogos de palavras que você fala, Sim. nossa, mas isso aqui eu ouvi a minha tia-avó falando, né? Eu não falo mais assim. Eu tive um contato com esse arcaico do português quando eu fiz uma peça que eu dirigi, o Gregório de Matos. Ah, assim. Boca do Inferno. Aham. Cara, eu pesquisar que Nossa. palavra é essa? O que significa? O que ele quis dizer com isso? É uma pesquisa, porque realmente... Sim, e aí ainda usa um oblíquo, né? Sim. A gente mal usa o oblíquo. Então, assim, é curioso. Mas é isso. É uma cultura que tá, né? Ela também tendo as suas crises, né? Acho que eu tinha uma outra visão de Portugal daqui. Né? Eu tinha muito essa posição que a gente questiona a colonização, né? A gente Sim. questiona todos os efeitos maléficos da colonização. E acho que vamos passar o resto dessa humanidade enquanto teremos, porque não vejo... não sei como, gente, eu não sei como, assim, se a gente consegue resolver algum dia todas essas heranças. Sim. Porque já está tão constitutiva que eu não sei, assim, se a gente consegue voltar aos primórdios. Eu acho que não. Mas eu acho que a gente continua estudando, questionando e melhorando o que a gente consegue. E tinha muito essa visão, né? Essa visão, assim. Então, quando chego lá, começo a perceber que existem muitas pessoas também que questionam, portugueses que questionam esse mesmo ato. Não Sim. é assim, todos os portugueses pensam que eles arrasaram. Dessa invasão ao Brasil. Né? Não. Tem muito português muito consciente, porque a gente fala assim, os portugueses, os brasileiros. Que Portugal você está falando? Qual parte? Quem é? Aonde está? É que são quem? São brancos, são pretos, são pobres, são ricos, são misturados. De onde está morando? A gente tem que alinhar. Tem que É de separar, extrema, é né? de direita, de esquerda, não é de nada. Tem que contextualizar, né? Não dá para generalizar. Porque senão fica aquela assim, os portugueses, os brasileiros. Ai, os brasileiros não gostam de os portugueses estão saturados com os brasileiros, então, como vamos fazer? Não é assim, né? Não é tão simples Não assim. é tão simples, exatamente. Porque quando... A equação é um pouco mais complexa, né? E eu acho que eu caí um pouco nesse lugar antes. De pensar assim, é assim, os caras colonizaram a gente, entendeu? Claro, não com essa ignorância toda, mas estou só suscitando essa, né? Mas assim, então agora o que eu vejo? Vejo isso, vejo um outro panorama, né? Quero estar com as pessoas que estão questionando e se transformando, e tem muitos artistas, pessoas pensantes e que não são artistas também, que têm essa sensibilidade, né? E também pessoas da música, né? Que entendem esse lugar. Mas quando a gente pensa que o Brasil é um país continental e Portugal é uma baía, Sim. a gente começa a entender várias questões, né? Você vai entendendo essa multiculturalidade que o Brasil tem e Portugal não tanto, afinal de contas, a gente está falando, né, de território, né? Então, você começa a ver essas diferenças e mesmo, por exemplo, o mercado musical, né? Então, é um mercado menor, pela própria questão territorial. Então, quando você vê o Brasil... e o Brasil é indomado, né? Indomável, Geograficamente é impossível você ter uma quantidade equivalente do que nós temos aqui, né? Exato. Cabem 50 Portugais Exatamente. dentro do Brasil, Portugal territorialmente. É um estado né? brasileiro, deve ser tamanho de Pernambuco, se não for menor. Diz que Sergipe. pela última medição aqui diz que São José dos Pinhais é São maior. José dos Pinhais. É um pouco maior que Portugal. Iria, Vamos lá. baile. O baile. Conte isso. para nós sobre esse baile. Baile 60 a mais, né? 60 a A gente mais. está organizando excursões, a 60 gente quer saber mais. todos os detalhes. Vai fazer igual é lá no Rio, né? A gente vai encher uma van com pessoas 60 mais e vai levar a van aqui mesmo no as teatro, peças, assim, né? as velhinhas da van, muito bom. Nós vamos organizar um comboio Ótimo. para ir lá no baile. Esse dia Então, eu fui no mercado e vi uma coisa assim, que sempre tem a vaga de idoso, né? Eu achei muito simpático, em vez de idoso estava escrito assim, 60 a mais. Eu falei, ó, que ótimo, diferente. Achei ótimo. Eu tô chegando no 60 a mais, então me identifiquei muito com esse carinho. Se eu não morrer, eu chego lá. mas eu não vou te chamar de senhor não, cara, tá? Vou continuar te chamando de compa, não vem com esse papo Boa. para cima de mim. Então, muitas coisas, né? Sempre trazendo esses propósitos para os trabalhos. Lá tá aquela aguinha que cai, puf, no pote, tem que ir lá para baixo para entender. O bailinho, que a gente chama o bailinho,
surgiu de uma coisa meio despretensiosa. Assim, eu queria fazer uma coisa mais animadinha, queria dançar, queria divertir, queria não pensar tanto, queria não criticar tanto, queria não ter tantas observações políticos-sociais o tempo todo. Queria se divertir um pouco. Queria Né? não olhar para tudo e falar, meu Deus, isso aqui, né? Ou assim, essa nota, essa frase musical. Não, queria só fazer... Pobre de quem não entendeu que a beleza jamais se dá, sabe? Na verdade, que essa música não tá no Rony, você consegue colocar umas imagens ali pra gente do baile da Eri, enquanto ela explica pra gente, que vai ser legal. Acho que tem umas fotos aí e tal. Legal. Então, e aí surgiu dessa história do carnaval, de dar uma... Então, aí temos aí umas fotinhos de diversão, de dançar, e as pessoas também serem movimentadas a dançar, e enfim, né? Isso aí já é em Lisboa, que a gente fez lá, foi incrível. Fiz aqui, deu certo, gostei, bora fazer mais uma, bora fazer mais uma, bora fazer mais uma. Inclusive, quando a gente fez, então, quando eu cheguei em Lisboa, né, esses músicos são de lá, são brasileiros, né, de cada um de uma parte, mas moram lá de algum tempo, os queridos amigos toparam. Eu comecei a escrever o projeto, porque eu queria continuar essa ideia aqui em Curitiba. E falei, quero trazer uma das causas dos temas que me incomodam, que é o etarismo, né? Que é esse preconceito com relação à idade, porque em Portugal tem isso muito forte, né? Pela Europa toda, as pessoas... Na Europa as pessoas estão envelhecendo, né? E também a coisa dos filhos, né? Hoje em dia as mulheres também estão pensando muito essa questão, por todas as questões. Sim. Enfim, como uma mulher feminista também, né? Que estou no caminho do desenvolvimento do feminismo, porque ser feminista ninguém é, né? A gente está em processos de desconstrução, assim como todas essas desconstruções coloniais, né? Pensei, bom, temos aí um tema, né? Um tema que me pega, né? Que é a coisa da velhice, que é a coisa dessa falta de saúde. Bom, então lá em Portugal eu percebi muito que, em contato com algumas pessoas, que a violência, que eu não sabia, para mim é mascarado, né? A violência contra o idoso é muito forte, né? Não sabia disso, pensava, gente, mas estamos na Europa, como assim? Violência familiar ou institucional? Familiar. Bom, acho que as duas, mas acho que a familiar é mais forte, porque nem todo mundo consegue pagar uma casa de repouso ou colocar uma pessoa idosa numa casa de repouso, né? Então, as pessoas ficam em casa, saturadas, né? Na pandemia, todo tipo de violência subiu, contra o idoso, contra a mulher, contra a criança, contra todo, né? Contra pessoas se suicidando, foi uma loucura, realmente. E quando eu chego lá, eu comecei a me deparar com alguns projetos, assim, e falei, olha, esse é um assunto que me incomoda, sempre me incomodou muito. Me incomodou muito, porque também está linkado... quem tem menos possibilidade financeira vai ter uma velhice pior. Sim. Né? Então, a gente sempre vai voltar para o velho tema da possibilidade da poder aquisitivo, econômica, né? Do poder aquisitivo, da divisão das classes, e a gente vai ter... Enfim, tudo é permeado pela mesma questão, né? Economia, dinheiro, possibilidades. Você tem possibilidade de viver a tua velhice como? Né? E nos Estados Unidos eu também vi isso, né? Porque muitas pessoas não se aposentam, também a questão da aposentadoria não é uma coisa muito caro, tão simples quanto é no Brasil. Que a galera, vou para fora do Brasil, é muito mais simples. Não, amor, você tem que saber como é que se aposenta lá fora, que aqui é uma maravilha. Tu paga um mês de um MEI aí por mês, a R$80, tu se aposenta com um salário mínimo. Dá para pagar os remédios. Sim. Né? Agora, se você for lá para Portugal, sinto que o mínimo de segurança social é 20 euros, né? 20 euros você aposenta com 200 euros. Você vive como? Se o salário mínimo é 850, que agora subiu. Tu não paga nem um quarto para viver. Sim. Então, isso faz com que também as pessoas idosas tenham quais alternativas. Com o mundo em mudança, quando a velhice chega, a saúde também pega. Então, é um complexo muito grande, uma discussão muito pertinente, né? Porque a gente está vendo... existem dados, né? Sobre que a gente vai cada vez ter mais tempo de longevidade. E, ao mesmo tempo, a economia desse jeito. E, ao mesmo tempo, né? Aqui no Brasil, ainda a gente está discutindo muito essa questão da natalidade, enfim, né? Quero deixar bem claro que eu não sou contra ter filhos, né? Mas a gente tem que
ter uma política Sim. O planejamento é bom, né? fortíssima em relação a esse assunto, né? Como a gente... Porque crianças, né, precisam ser amadas, precisam ter direitos. Demanda tempo, demanda dinheiro, demanda um monte de coisa. Demanda dinheiro, e são pessoas... E quem que vai se sobrecarregar com isso, Sim. né? Então, aí tu vai vendo a velhice como vai chegando às vezes, né? Eu acho que assim, eu estou resumindo um assunto que é muito complexo, Sim. né? E vou abrindo várias pautas aqui, porque senão a gente acredita mesmo que um tema vai resolver o mundo, que não é verdade. Né? Então, nem o meu baile vai resolver o mundo. Mas ajuda, né? mas Importante. Colabora. Porque aí eu trouxe essa discussão para dentro dele, né? Porque às vezes nós, artistas, temos um grande risco e um problema de ficar na purpurina, né? Ainda mais quando a gente não tem contato social, não fez trabalho social, não fez voluntariado, não foi saber como é que faz uma casa, não foi ajudar a galera lá na favela, sabe? Acha que assim, eu vou fazer uma doação. Sim. Não é sobre... É também sobre doar, mas é sobre doar-se, Sim. né? E mais do que isso, envolver-se como uma questão nossa, né? Não é uma questão minha, por ser pobre, ou por ter nascido numa família Sim. desprivilegiada, que eu tive que batalhar muito, né? Para ser a tal da Iria Braga. Não foi uma construção nada fácil. Enfim. E aí, a gente vê esse panorama e a gente está discutindo tudo isso agora, onde as mulheres estão muito falando sobre também essa questão dentro do feminismo. Bom, será que eu posso envelhecer em paz? Ou eu vou ter que continuar provando que eu sou uma garotinha já com 70 anos? Né? Por uma cobrança social, machista, onde as pessoas não podem... As mulheres, né? Não é as pessoas, são as mulheres, né? Sim. Enfim, então eu falei, vou trazer esse assunto. E claro que eu falo as mulheres, mas eu entendo muito bem, e todos nós deveríamos pelo menos saber, que o machismo e todas essas questões oprimem a todas as pessoas. Sim. Aos homens também, né? Então a gente vai nessa linha de pensamento para que a gente se liberte como sociedade, né? E aí também, como eu sempre fiz trabalhos assim dentro de instituições, também me vem a pessoa institucionalizada, né? E aí eu falei, pronto, eu acho que eu quero trazer para esse baile esse propósito de discutir o etarismo e as pessoas institucionalizadas, né? O que são essas pessoas? Que vivem dentro de instituições, né, de saúde, as públicas, que são as que mais precisam, algumas que têm apoio, né? Mas as que também não têm. E também, enfim, o assunto é o mesmo, pega para todos os lados, mas dependendo se você tem mais conforto ou não. E aí... Foi interessante, mandei um projeto, passei, né, um projeto, porque ainda pago as minhas contas, tenho uma vida fiscal aqui nessa cidade, não tirei o pé, isso tem que ficar muito importante, pago todos os Você é uma contribuinte. Sou uma contribuinte. E aí, falei, bom, ótimo, vamos começar, vamos lá. Então, assim, eu convidei um grupo de profissionais muito sensíveis a essas questões, por causa disso, porque... Às vezes o artista fica aqui ilhado nessa purpurina e não consegue fazer o elo, né? Sim. Fica assim pensando, porque eu tenho que ficar famoso, eu tenho que fazer sucesso. Não, fazer sucesso hoje em dia é poder pagar boleto. Né? Fazer sucesso em arte, tem várias questões dentro da arte, né? Sim. São várias as questões, né? Essa fixação pelo talento, pelo sucesso é importante, a gente quer. Quem não quer? Imagina, você acha que eu não queria minha música tocando, né? Da Poca Chuí, ganhando milhões com a minha música? Claro que eu quero. E eu acho que todo mundo deveria ter uma vida muito boa como artista. Não sei essa luta terrível que é. Então, e aí o baile nasceu dessa inconformidade, né? Porque eu falo da minha avó. É isso que eu ia falar, que você tinha comentado da avó, né? Quero linkar agora. A minha avó, então, tem uma história muito forte. É uma história clássica de uma mulher preta brasileira que sempre me comoveu muito com as histórias dela. Então, a minha avó foi órfã, com 7 anos de idade, de uma família pobre, que tinha lá, né, o pai era ligado à cultura indígena, a mãe era branca, era o que ela conta pra gente, mas não existe registro nenhum, porque estamos só na oralidade. Sim. A minha vida com a minha avó começa com a minha avó, porque antes, depois a gente não sabe nada. É uma mulher preta, retinta, que viu o pai matar a mãe, né? Isso é muito forte, né? Isso é muito comum também, né? Nas histórias. Infelizmente, a gente tem esse lugar, né? Que a gente conquistou de muita violência, né? Contra a mulher. E a gente
vai melhorar, eu espero. A gente tem melhorado, Sim. né? Mas isso aí não começou agora, né? As pessoas estão falando de feminicídio agora muito fortíssimo, mas imagina. Então, vem dessa história, a minha avó, então, vai para o mundo e começa a ser abusada de todas as maneiras, né? Especialmente por ser uma mulher preta, então, serviçal, tem que cuidar dali, do filho, da outra, porque você não pode comer isso, tira a mão, entende? Todo tipo de crueldade. O que eu estou contando é a história de muitas mulheres, Sim, né? sim. De muitas avós Sim. aí que vão se identificar, com certeza. Sim. Então, muitas violências, até conseguir chegar no porto de União da Vitória, conhecer meu avô, também em contextos também muito delicados, né? Não sei, há uma tia-avó que fala, olha, a sua avó se prostituía para comer. E talvez tenha sido isso mesmo. A gente não sabe porque ela nunca falou, né? Porque também imagina você conseguir falar uma coisa dessa, né? Sim. Para uma criança. Verbalizar isso. Ela tinha 14 anos já quando estava ali. Quando casou ali com meu avô, um pouquinho mais. Aí o que acontece? Analfabeta, com todos os desprivilégios da vida, filhos, miséria, morando em casa do lado do Rio Iguaçu que enchia de água. A água levava tudo. Que costurava a roupa para fazer coberta para os filhos. A minha mãe que está aqui, ó. Minha mãe e minha avó. A minha história está muito próxima a essa. Então, está muito pertinho, né? Não é uma história assim, lá então, quando começou Brasil Colônia. Então, eu vendo tudo isso, essa história, minha avó morreu com 60 anos. Muito jovem. Com 60 anos e uma vida muito difícil. E aí, claro, que vem toda uma ignorância, vem todo um monte de coisas, de falta de acesso. Ela se apegou com a igreja, o que eu achei que foi ótimo, porque senão eu acho que ela teria morrido, né? Minha avó se tornou evangélica, me levou para lá também, e era um lugar de pertencimento, onde eu cresci, porque minha mãe trabalhava pra caramba, porque aí, né, aquela história que não para. A mulher trabalha pra caramba, o pai some. Quando eu conto do meu nome, bonito sobre o meu pai, eu falo dele ter dado o nome, mas ele deu o nome e foi embora. E também eles dois nunca moraram junto, nunca nada, né? Então, essas mulheres começam a fazer um grande chão para minha história, né? Um grande chão para minha história. Sim. Então, a minha existência é em honra a essa vida. Quando eu falo da minha voz, é muito forte, porque é puxado, né, gente? Viver uma vida desse jeito, ninguém merece isso. Nenhuma pessoa merece isso. Bom, então, a minha avó veio para Curitiba com os meus tios, né? Saiu daquela miséria toda, porque era preta também. A família italiana já não conseguia aceitar, né? E aí é daí que eu tenho minha cidadania italiana, por isso que eu vivo na Europa, né? Com essa facilidade, né? Que deveria ser de todos nós também. Então, já não podia, os filhos já não eram tão aceitos, a mãe já não era tão aceita, enfim, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que... E foi assim, né? Então, aí começa a surgir alcoolismo, começa a surgir todos aqueles temas. Depois a minha avó, então, entrou na igreja, meu avô também. Entraram um pouquinho ali, conseguiram comprar um terreno. Meu avô morreu. E lá por uns tantos, os meus 2 tios alcoólatras. Minha avó estava muito incomodada com aquilo, muito ignorante. Não pensou que vendendo aquela casa iria passar o resto da vida se lascando, porque ganhava um salário mínimo de pensão. E foi o que ela fez, né? Enfim, trágico. E aí, qual que é o caminho de uma mulher nessa situação? Né? Que tá todo mundo batalhando pela vida. Vai morar onde? Vai fazer o quê? Uma senhora, né? Foi morar de aluguel e começou a viver nas piores casas possíveis, né? A gente também nunca morou em casa, eu, né, tenho uma história também com casa que sempre foi uma questão. Aí consegui comprar a minha casa faz pouco tempo, porque sempre foi, né, essa coisa louca da moradia, que é um assunto também muito sério em Portugal e no mundo inteiro, né? A tal da posse da terra. Sim. O conseguir comprar a sua própria terra para morrer. Né? E sempre esse é o tema. Então, a minha avó, infelizmente, morreu num quarto onde não tinha janela. A casa dela ela tinha problema de pulmão e ela não conseguia respirar. Isso, para mim, foi assim, eu vivi anos em depressão por esse assunto, por uma incapacidade, uma impotência, assim, de falar, eu não acredito que o amor da minha vida morreu dessa maneira. Então, muitas coisas que eu vim fazendo era sempre em honra à minha avó, a mudar essa história, a trazer uma nova influência para minha família, a também influenciar as mulheres do meu entorno, a tudo que eu fizesse como arte, como música, como meu posicionamento na fila do pão, não só na arte, né? Porque a gente não é só artista, né? A gente é muito mais do que artista.
E aí foi então que, contando toda essa história, porque a minha avó ia se divertir onde? Não tinha onde se divertir. Porque uma pessoa com 60 anos tem que morrer, né? Não serve mais, não paga mais imposto, não é mais útil para a sociedade. O que vai fazer uma pessoa velha? Não é mais produtiva, né? Se não tá rico, vai fazer o quê? Interna lá, né? E em muitos lugares era assim antes. Interna lá e deixa morrer lá. Não tinha nenhum acesso à cultura, à arte. Hoje em dia a gente vê já que tem muitas coisas que entraram para dentro das instituições que faz a vida daquelas pessoas muito melhor, né? Que dá uma qualidade de vida num momento que é vida também, caramba. É vida também, né? Aí envelheceu, parou de viver. Uma outra etapa da vida, né? Mas é uma vida igual. E que a gente nunca está preparado, né? Parece que a gente não vai envelhecer nunca, né? É essa infantilidade de pensamento também que a gente tem, que a gente pensa que vai ser Peter Pan o resto da vida, né? Exato. E não é. Então, o projeto também, eu falo assim, que eu estou preparando o pensamento para minha velhice. Eu já tô preocupada agora aqui com a minha velhice lá na frente. E, claro, está organizando a sociedade para te receber lá na frente. Para me receber as pessoas, né? Porque tem que ser mais carinhoso tudo isso, veja. Sim. Não é possível Mais empatia, né? que no fim da tua vida você seja tratado dessa maneira pela sociedade, né? Tanto que você contribuiu, foi lá, alimentou, fez filho para a sociedade, um monte de coisa, enfim. E aí o Ira Braga Baile nasce dessa indignação. Bonita história, me lembrou muito o quarto de despejo, né? Muito parecido, assim, essa... Eu percebi muito essa questão da violência das cidades com pessoas de idade no Rio de Janeiro. Me chocou muito essa violência de ver as pessoas de muita idade sobem em ônibus, desce de ônibus, o ônibus arrancando, a pessoa não consegue descer direito. Gente, eu vi aqui, antes de ontem, uma senhora passando, aqui em Curitiba, né? Que a gente tem uma ideia dessa coisa do modelo, né? Sim. Que já mudou muito, mas que as pessoas perderam respeito. Sobre muitas coisas. Então, por exemplo, isso. Uma senhora com problema na perna, andando na faixa, o som abriu. O cara fez o quê? Esperou ela passar? Não. Arranca em cima. Mas assim, isso é só uma coisinha boba perto da violência real, que é de espancamento, que é de violência, né? Enfim, bom. Então, aí eu fiz o projeto aprovou. Ufa, vamos fazer em Curitiba. E aí a gente está fazendo, então, começamos essa parceria, esse diálogo com o Lar dos Idosos Recanto Tarumã, né, que acolheram o projeto lindamente. Eu fiquei muito feliz, assim, porque eu já trabalhei em várias outras instituições que são muito resistentes, e eu entendo, às vezes, o porquê. Às vezes o artista chega lá e faz assim, vamos fazer uma brincadeirinha, batoquei, tchau, vou embora. Eu tenho que fazer uma contrapartida aqui e trata só como... Não respeita, não entende o espaço que está pisando, não tem vivência sobre aquilo, também não quer se interessar por aquilo. Sim. Porque, afinal de contas, o meu assunto é lá no palco, tá, gente? Desculpa aí, porque eu sou... Não, e aí... O que acontece? E esse meu assunto, para mim, é muito sério, né? Quando eu era criancinha, e aí, então, a minha avó, então, eu ia pra igreja com a minha avó, foi onde eu comecei a cantar. Piquitiquita, eu cantava na igreja, queria cantar todo dia, não parava de cantar, era um inferno. Cantava, queria cantar. E a minha avó também cantava, né? Eu herdei dela tudo isso, porque minha mãe não canta, meu pai não é, ninguém da música. Minha avó é a pessoa mais musical, que influenciou todo mundo. Mas eu segui a carreira. E aí, tinha muitas velhinhas na igreja, que me tratavam super bem. Minha mãe trabalhava sempre, quem que me acolhia? A senhora da igreja do Coque. E eu não tive essa experiência destruidora que a igreja evangélica faz na cabeça das pessoas. Lavagem cerebral, né? Não tive essa experiência na minha infância, pelo contrário. Bom, nem todas, não podemos generalizar, né? Algumas fazem, né? Mas, enfim, a gente também tem que pautar, porque senão a pessoa pensa que, meu Deus do céu, né? Sim. E eu encontrei pessoas muito boas em muitas religiões que eu já desvendei. Né? E pessoas péssimas em todas. Sim. E aí, depois de tanto caminho, eu pensei, ser humano é ser humano. Assim, tira a religião e vamos olhar só o ser humano, porque daí isso aí não é desculpa para nada. Então, eu ia visitar as senhoras. Porque elas não tinham filho e neto, mas elas moravam sozinhas às vezes. E o que eu fazia? Olha que amor. Que amor. Mas eu tinha, gente, 5 anos, 6 anos de idade. Fofa, porque eu entrei na escola com 5 anos de idade, porque eu já era grandona. Sim. Não, ela pode entrar, ela fala pra caramba, já estava escrevendo. Não, entra, vai pra escola. Aí que depois lá você tem 5 anos? Meu Deus do céu. Já tenho 5 anos. E aí eu ia na casinha delas
Minha mãe fazia uns negocinhos de tricô, crochê, essas coisas. Eu pegava, levava de presente para elas. Ai, que ótimo. Minha mãe já tinha ido trabalhar. E eu visitava elas, e elas faziam um café para mim. Eu ficava comendo e cantando para elas. Mas que amor! Maravilhoso. Gente, que amorzinho! Que fofa! Isso aqui, criança Chapeuzinho fofa. vermelho de Curitiba. Não, tem nada de chapeuzinho vermelho. Não, mas que fofinho, né? Como que é assim? Que levava docinho, levava tricô pras vozinhas. Às vezes levava as coisas que eu via. E ganhava docinho, né? Não, mas olha a loucura, assim, eu não tinha essa ideia de que eu ia tirar uma coisa de casa pra dar. Eu queria dar lá uma coisa pra elas que deixavam mais felizes. Mais feliz. Porque eu pensava, nossa, ela fica sozinha, ela é uma senhora, ninguém fala com ela. E eu ficava batendo papo sobre tudo aquilo também que eu aprendia com a minha avó. Porque a minha avó me ensinou a plantar, colher, esperar o tempo, olha a lua, olha o sol, olha a fogueira, vamos fazer isso aqui. Sempre convivia com ela. Então eu ia lá e puxava quais os temas? Ou era da igreja, né? Porque eu sabia, vamos cantar aquele hino que a senhora gosta. Porque eu queria que ela se sentisse amada. Sim. Olha que loucura, que fofinho, né? Muito lindo. E também porque eu também queria ser amada, né? Lógico. Sim. Com certeza. Tem uma troca, né? Claro. Tinha uma troca nisso. E aí eu falava, então, vamos lá ver as flores. Mas minha avó ensinou a plantar assim, assado. Eu tenho muitas experiências. Depois levava minhas primas. Vamos lá na casa da irmã, não sei quanto. Enfim, isso é uma coisa linda de lembrar. Então, o baile tem muitas memórias, né? E a gente está trabalhando, então, durante a semana, de segunda a sexta, com os moradores. Não é aberto para a comunidade. E aí tem... para eles mesmo. É para a gente estar com eles. E mais do que a gente levar coisas nossas, ensinar, mostrar, é o contrário. A gente quer aprender. Algo que a gente não tem essa facilidade. Então, a gente está lá trocando. A gente tem algumas, eu chamo de vivências. Não chamo de nada mais do que isso. Porque a gente está vivendo juntos, convivendo nesse espaço de criatividade. Então, a gente propõe, eles propõem, a gente... Em troca de aprendizado, né? Em troca de humanidade. Em troca de aproximação. Em troca de eu não sou a Iria Braga. Esquece esse negócio agora. Sim. Esquece esse personagem, que não é um personagem, mas esquece essa ideia que as pessoas constroem da gente na cabeça. E está sendo muito incrível. Está sendo muito incrível porque aí você começa a perceber, a gente fez um trabalho com as cuidadoras, né, que são os profissionais, e o tema dessa conversa, dessa vivência, que não era só conversa, é quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? E aí, você doa tanto, você dá tanto, e quem é que... Quem é que cuida de quem? Dos professores, das pessoas que doam, dos enfermeiros, dos médicos. Quem que cuida da cabeça das pessoas que cuidam das pessoas que cuidam? Né? Então, assim, a gente percebe que a gente tem que se cuidar. Né? E é uma coisa que a gente tá faltando, esse pensamento social. Sim. Eu preciso cuidar daquela velhinha que ia passar na rua e coisa... Eu falei, não, gente, segura essa mulher. E todo mundo ficou parado olhando assim, nossa, mas você viu que ela quase caiu? É sério. Mas é isso. E você ficar assistindo isso? É verdade? Então, essa falta de cuidado, assim, sabe? Essa falta de... Enfim, então a extensão do baile foi essa. E aí vai culminar no grande baile, que é o baile que vai acontecer no Sesc Centro, era para ser da esquina, onde a gente se convidou, e eles também absorveram para dentro de um projeto que eles têm, que é o Sábado em Família, o Iria Braga Baile. E isso vai ser aberto ao público, não? Também não. Isso é público, para pessoas idosas, não idosas, institucionalizadas ou não. Eu não gosto dessa palavra institucionalizadas, mas é que ela já vem com preconceito junto, né? Mas a gente fala só para trazer. Pessoas que vivem dentro de um lar, né? Então, qual que é a minha ideia? Romper essas fronteiras, né? A gente não tem contato com as pessoas que vivem dentro de instituições. É uma loucura. Isso não deveria acontecer. E esse lar é maravilhoso, porque as pessoas que têm condições de sair e voltar podem, com muito compromisso. Nossa, eu vi algo muito bonito lá, sabe? As pessoas gostam de trabalhar com voluntariado, ou trabalham mesmo, não só sendo voluntário. Sabe, um cuidado, assim, com aquelas pessoas, né? Tem 120 moradores, bastante gente, muitas pessoas que trabalham lá. E aí receberam o projeto, assim, com muita vontade, sabe? E a gente também com muita vontade. Então, assim, está sendo um encontro muito incrível. E dentro do baile, que vai, então, ser sábado, a partir das 3h30, vai começar às 3, ali vai abrir tudo, mas 3h30 e sábado 5, quando? Dia 24. 24 de janeiro. Janeiro.
a gente tem um momento do show, que eu tô falando, que a gente vai apresentar as músicas que tem, né, que tem a ver com eles também. A gente não vai cantar o nosso repertório. Sim. Eles gostam, a gente tá fazendo um relicário musical, então o que vocês gostam? Falando de memória, né? Tem várias ações que a gente vai despertando esse lugar. Aí, hoje, por exemplo, foi engraçado. Eu comecei a cantar galopeira, e aí eles, as ótimo. galopeiras, sim. Né, que tem o imaginário. Tem Eu que falei, segurar a nota. Galopeira! E eu falei, é essa aí mesmo. É. Porque eu cantava muito quando eu era criança. Falei, olha que delícia. E eles assim, se animando, dançando, e a gente fazendo já várias práticas ali. E eu disse, então é isso, a gente vai ter esse momento dentro do baile, né? Fazendo o esquenta pro baile do dia 24, que barato. Que dentro essa vivência, eu, né? O André Machado, que é o violonista, guitarrista da banda da Iria Braga Baile. E a Silvia Patz, que é uma grande artista, terapeuta, atriz, e que conjuga muito essa questão do corpo e da arte como saúde, né? Então, tá para todos os lados. E a Cristiane Sutil, que é especialista em cuidados com idosos, é professora numa universidade. Então, assim, conhece muito, a gente precisava Estão bem desse respaldados. Não, eu precisei. Falei, gente, eu não conheço tanto bem isso, eu só tenho a minha indignação. Como é que eu Sim. faço? Preciso de alguém, preciso de ajuda. Muitos aprendizados. Então, em um momento do show... Então, assim, essas coisas que elas trazem, que são da parte da vivência delas, elas são acopladas na nossa prática. Para não ficar assim, bom, gente, agora a gente vai pegar esse... Não é sobre isso, é tudo na vivência. E aí tem um momento do baile lá, mesmo no sábado, em que eles vão se apresentar. Ai, que legal. Cantar, tocar, fazer o que eles quiserem. Que maravilha. O que eles barato. puderem oferecer para nós. Parabéns, né? Lindo projeto, hein, né? Vamos auxiliar aí Eu na estarei lá. divulgação. Né? Ira, então, agora para a gente encerrar esse papo maravilhoso, agora é aquela hora que não tem mais como fugir. Agora, Você vai ter que gralhar. alguém, alguma coisa, alguma situação, por sua conta e risco. É com você. Meu Quem Deus. Iria Braga gralhou aqui nesse programa? Ou gralhará? Me ajuda a entender melhor. Só você gralhar, por exemplo. Faça a sua gralha. Você tem que dedicar. A gralha é sua, né? Ela é intransferível, pessoal. Aham. Mas você tem que... Ó, por exemplo, eu vou dizer assim, eu vou gralhar agora a privatização das escolas aqui no Paraná. Entendeu? Eu sou contra a privatização das escolas do Paraná. Eu vou gralhar o tiozinho do ônibus lá que quase atropelou a senhorinha aqui. Entendi. Entendeu? É uma... Pra ele. Ok. E aí você agora dá um nome, um rosto ou uma situação qualquer ao seu... esvazia o seu coraçãozinho. O gralhar é esvaziar o coração de algo que está lhe É atormentando. difícil, porque meu coração tá cheio de gralhas. Então... Tem muitos gralhamentos aqui. Olha, como eu tô vivendo... Primeiro eu gralho ou primeiro eu falo? Não, Você você fala fala e e gralha. gralha. Se você quiser, você pode fazer do seu jeito. Em que nota, em que tom é o seu critério. Né? Afinado vai ser. Já tivemos em si bemol, em dó sustenido, em ré composto. Aí gralhou quem? Ela gralhou pessoas- bonito aí. Inventaram gralhei notas aqui musicais aqui. Gralhei, gralhando. Olha, gente, então, o mundo tá pegando fogo, né? O mundo tá pegando fogo. Eu podia falar de várias coisas aqui de Curitiba, porque eu acompanho muito mesmo morando lá. Porque tô com um pé lá, um pé aqui, lógico, sempre estarei. Mas eu gralho, assim, nível todos, Nível o hard. Trump. Ó, já foi gralhado aqui. Vamos Não. gralhar junto, então. Trump! Ele é o nosso recordista. Esse é o nosso programa número 647. Continuaremos Em gralhando. 646 e meio o Trump foi gralhado. A única vez que não foi, o pessoal do ICE foi mandado aqui para baixo. Tava nos esperando. Foi o único dia que nós não conseguimos gralhar. Mas então o Laranjão é nosso... É um personagem gralhado, nosso, com muita gente. Né? Nosso Gente, não ícone dá. maior das gralhações, né? Não tem como. Não dá, Tem não como, dá né? mesmo, assim. Tá insuportável, tá Tá. insustentável. Tá insustentável, tá insustentável. Mas uma hora cai, né? Já estão levantando a hipótese de ele estar sofrendo de demência aí uma hora vai cair. Mas independente da hipótese, o cara ainda tá no governo. Tá, mas uma hora vai cair, né? Que ele começar a E as incomodar. Mas eu- barbáries e os absurdos que ele pode cometer até lá, né? As Essa insânias, questão. e que envolve todo mundo, né?
literalmente. Ele O mundo virou todo. um ditador, né? todo. Virou um ditador, né? Foi lá Então, tirar o Maduro da... A gente tem essa... E ele tá agindo igual, né? Ele é um ditador. A gente leva isso aqui, no caso nosso, como, né, brincando e trolando e tal, mas a gente entende perfeitamente o tamanho da tragédia anunciada, que pode estar muito mais próximo do que a gente imagina, né? Então, E eu acho que a gente, por exemplo, eu morando na Europa, fica aquela coisa, a Terceira Guerra Mundial tá vindo, tá? Você já sabe, né? Então você entendeu, né? Porque a Suíça já tava falando de você ter Um bunker. Bunker isso aí já tava fácil. Já foi ultrapassado. Pra quem tem grana, sim. né? Bunkers e bunkers, mas sim, o número de construção aumentou Sim. absurdamente, exponencialmente, e também as pessoas recebendo kits. Sim. Kits, né? Aí tem um apagão lá em Portugal que ninguém explicou até Ninguém agora. explicou direito, Aí tem uma né? coisa que acontece aqui. Aí, né? Palestina tá arrasada. Sim. E aí não sei o que aqui. Quer dizer, você começa a conectar Tem o todas as 3 coisas. Atlas que está por aí, né? Se a gente elencar Então. todas essas coisas, eu não consigo entender mais Sim. o que a gente faz, né? Sim. O que a gente faz para isso acabar. Agora, gralho todos os que estão abaixo e atrás e que seguem esse comportamento. Sim. E que apoiam isso. Desde o cidadão a esses partidos absurdos, né? Que eu nem sei se dá mais para chamar de algum tipo. Os artistas também, que infelizmente os apoiam alguns artistas que dão apoio a isso, que é um absurdo, né? É completamente incoerente, né? Uma pessoa Não, é assim. que vive de arte apoiar um transtorno mundial desse. Não, a pessoa que diz que ama alguma coisa e que apoia qualquer ação desse cara, né? Ela não ama, ela não tá entendendo que é amor não mesmo, assim, né? Não entendeu nada sobre isso. Mas enfim, esse cara é gralhável, esse cara entendeu? E claro, a gente tá feliz aí com uma papuda bem servida. Um abraço pro pessoal da Papuda aí. Papudinha lá, Vocês hein? têm tempo aí, então nos assistam aí. Um abraço para vocês. Ilha, Querido. obrigado. Foi um prazer tê-la aqui. Papo Eu fantástico, adorei, maravilhoso. adorei. Vai hoje já pro ar, então a gente daqui Vai, a pouquinho já vai. vamos já lá, vai. já vai. Depois nós Eba. vamos fazendo os cortezinhos. Muito bem. Você que está em casa aí, qualquer lugar do mundo, agora o nosso público português vai aumentar. Internacional. Vai aumentar exponencialmente agora com a nossa convidada. Deixa o joinha ali, manda um comentáriozinho, manda uma sugestão de pessoas que você queira. Exatamente, isso que eu falo. Sugestão de Compra, pessoas que venham gralhar aqui. Você não pode fazer isso mais, cara. Não posso. Não pode. Você entendeu, né? Entendi. Porque assim, tem um vácuo, ninguém fala. Daí quando um começa, o outro termina. Eu vou gralhar você, compa. Gralhe, vai. Ai, muito bom. Jeito, um abraço, Ilha. Obrigada, gente. Beijo, Obrigada. foi lindo. Obrigada. Rony Nascimento, obrigado pela edição aí. Lírio Santos, nosso jornalista maravilhoso. Marcelo Class, que está em recuperação. Um abraço para você, se Abraço. cuide, maninho. E até o próximo. Continua seguindo a gente lá, hein? Abraço. Beijos.